Carlos Nelson Coutinho se mudou muito cedo para Salvador, onde realizou sua formação inicial. Um forte interesse em política e em Marx o levou a cursar 2 anos de Direito, mas logo optou pela filosofia. Manteve sempre uma vida política bastante vigorosa, desde sua filiação aos 17 anos ao Partido Comunista Brasileiro e, subsequentemente, ao Partido dos Trabalhadores e ao Partido Socialismo e Liberdade. No Rio de Janeiro, como tradutor, foi responsável por uma produção notável de cerca de 90 títulos, dentre os quais se destacam obras de Georg Lukács e Antônio Gramsci. Antes de se estabelecer como professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, na Escola de Serviço Social, Carlos Nelson Coutinho viveu exilado na década de 70 em Bolonha e em Paris. Se notabilizou na volta da Europa com o ensaio A Democracia como Valor Universal, que teve ampla repercussão no marxismo brasileiro. Seu último livro, publicado em vida, foi de Rousseau a Gramsci, Ensaio sobre a Teoria Política, em outubro do ano passado, pela editora Boitempo. Antes de morrer, na última quarta-feira, dia 19 de setembro de 2012, ele tocava um projeto de escrever um livro que seria uma breve história da filosofia e que fica, então, incompleto. Passar a palavra para o Michel. Bem, eu tive a chance de conhecer o Carlito por ocasião de suas visitas à Europa, a Paris. Apesar de termos origens políticas muito diferentes, ficamos logo muito amigos e tínhamos longas conversas que invocávamos os nossos orixás preferidos, né? São Jorge, Jorge Lucas, Santo Antônio, Antônio Gramsci, São Carlos, São Frederico, etc. Realmente, eu acho que Carlos Nelson Coutinho tem uma contribuição fundamental, essencial para o marxismo no Brasil. E ele foi muito diferente de tantos outros intelectuais marxistas que foram se acomodando, né? Que foram se reconciliando com o sistema, limitando suas ambições a humanizar o neoliberalismo. Não vou citar nomes. Realmente o Carlos Nelson era de outra fibra, né? Sem temer de ir contra a corrente. Aliás, o título de um dos mais velhos livros dele, né? Ele sempre foi de uma coerência e de uma integridade sem falhas. Isso não impedia ele também de pensar e repensar, né? Era um pensamento em movimento, que é, aliás, o essencial da dialética marxista, o pensamento em movimento. Então, ele formulou, há uns anos atrás, aquela famosa tese, né, muito importante, acho fundamental: não pode haver socialismo sem democracia, né, democracia com valor universal, mas, anos depois, né, ele vai completar, né, essa tese, né, dialeticamente, né, o seu complemento necessário. Não pode haver democracia autêntica sem o socialismo. Né? Eu acho que essas duas fórmulas, né, resumem bem essa contribuição essencial do Carlos Nelson ao marxismo. Então, ele reformulou, né, as suas ideias, reformulou suas análises, mas sempre se manteve obstinadamente fiel ao que ele chamava, eu cito, o projeto comunista de superação da alienação e da construção de uma sociedade autônoma e autodeterminada. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Bem, eu rapidamente quero dizer o seguinte: eu, muito jovem, estudante de ciências sociais, com uns 20 anos de idade, conheci o Carlos Nelson através daquele famoso livro, O Estruturalismo e a Miséria da Razão, né?
importante eu acho que na formação da minha geração, né, de jovens marxistas, ligados ao Partido Comunista Brasileiro, e com muita influência naquele momento auxiliando. E aquele livro foi um livro importante, porque ele dá uma divisão de águas, né, e obviamente depois os outros textos. Eu quero dizer o seguinte: eu tive a felicidade de depois me transformar num amigo do Carlos Del, o Carlito, né, um amigo muito querido. Até um dia desses, ontem, eu mexi no meu e-mail e apareceu a última, até arrepia, o último e-mail que ele mandou para mim, dizendo: olha, eu vou lá, eu ia para o Rio de Janeiro na casa do Leandro, mês retrasado, e eu vou passar lá no Leandro para a gente conversar, mas não deu para ele passar. E, enfim, eu tive essa felicidade de ser amigo do Carlos Del, de fazer um diálogo com ele no plano da discussão teórica, porque o Carlos Del também nos influencia quando ele traz para a discussão sobre a realidade brasileira a questão da particularidade histórica, a ideia da via prussiana brasileira, que é uma via prussiana brasileira. Quer dizer, toda essa riqueza do pensamento do Carlito, junto com a sua simpatia de baiano com a gente, também tem esse aspecto, né? Transformou o Carlito, eu diria, uma das grandes referências teóricas brasileiras, né? num intelectual que nunca se deixou levar por modismo e nem por carreirismo academicista. Foi sempre um intelectual ligado vigorosamente a uma militância política e à construção teórica vinculada ao problema da construção política, da ação política e da mudança social e da revolução. Ele não era meramente um intelectual contemplativo, ele era um intelectual comunista, ele era um revolucionário. Então, o que ele nos deixa? Ele nos deixa a sua obra, o seu exemplo, e no meu caso, o hiato de um grande amigo que eu perdi e que ainda estou sob o impacto dessa perda. Bom, eu sou da mesma geração do que o Antônio Carlos, né, e outros que estão presentes nessa mesa, e na nossa geração a gente retém e guarda na lembrança alguns professores, para usar um termo frequente nos dias de hoje, professores presenciais e professores de letras, de ensaios, né, de livros, né, que foi o Carlos Nelson Coutinho. O Carlinhos chamou a atenção para um aspecto e para um momento específico, que é exatamente a década de 70, onde Carlos Nelson Coutinho publica os seus livros de crítica literária, abrindo uma nova reflexão nesse campo do conhecimento, mas principalmente um artigo que ele lança no número 1 da revista Escrita Ensaio, né, que é sobre a questão da cultura brasileira, e aí sim, né, na mesma direção que ele já vinha fazendo nos seus textos anteriores, ele propõe um novo ângulo da interpretação da história brasileira que deu vários frutos. Se não fosse por isso, também ainda a minha geração, ela viveu sob o impacto, né, da introdução de dois novos pensadores, de pensadores que no Brasil eram novos, né, que era Lukács e Antônio Gramsci. Se a gente for observar hoje no campo da esquerda, a gente vai ver os resultados desse trabalho de divulgação do Carlos Nelson Coutinho. Gostaria de ter podido chamá-lo de Carlito, mas infelizmente a gente acabou não se cruzando pelas estradas da vida. De qualquer maneira, há que se salientar, né, que o Carlos Nelson
Nelson, ele é um dos maiores pensadores brasileiros da segunda metade do século XX. Eu só posso lamentar essa perda e recomendar, se é que eu posso recomendar alguma coisa, que a gente retome a obra do Carlos Nelson Coutinho e, em especial, esse texto que o Carlinhos acabou de se referir, que foi recém-lançado pela Expressão Popular. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu não vou, na verdade, acrescentar nada em relação à importância da obra de Carlos Nelson Coutinho. Eu gostaria apenas de dizer que eu não sou da geração do Paulo e do Mazeu, mas, apesar disso, isso não, isso é apenas uma constatação cronológica, não tem nenhum juízo de valor embutido. Eu só queria dizer que eu sou de uma geração mais jovem, mas mesmo assim a importância de Carlitos foi enorme para a minha geração, que entra na universidade no começo dos anos 90 e que ainda vive, enfim, período, né, uma intensa militância dentro do Partido dos Trabalhadores. E quando eu entrei na universidade, na Unicamp, né, em 1990, eu já vinha do PT, da juventude do PT, e entrei na universidade decidido a estudar Gramsci, porque Gramsci era a grande referência, outros tempos, Gramsci era a grande referência do Partido dos Trabalhadores da época, e eu queria estudar Gramsci. Eu me aproximei de Edmundo Fernandes Dias, de Ângela Tucci e do Ricardo Antunes. E para os três, por diferentes razões, quer seja pela via lucachiana, quer seja pela via gramsciana, Carlos Nelson era vamos dizer assim, era uma figura muito presente. Então eu passei praticamente a minha graduação toda com esse espectro do Carlos Nelson rondando as leituras, enfim. O Carlos Nelson era uma figura absolutamente presente nas conversas, debates, suas teses, livros, o ensaio sobre democracia como valor universal, que provavelmente foi o texto da história do brasileiro mais debatido nesse país. Pelo menos essa é a minha impressão subjetiva, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas o meu chute é que é a produção, o texto de um marxista brasileiro mais debatido na história desse país. E é curioso que a gente acabou, enfim, na Unicamp, reunindo uma série de pessoas, etc. E publicamos um volume, há muitos anos atrás, né, chamado Outro Gramsci, que era uma leitura alternativa do Gramsci. E aí, depois que o volume saiu, o Carlos Nelson estava na Unicamp, foi para a Unicamp com uma banca, né? E aí eu me apresentei para ele, etc. E ele falou: então você não é gramsciano, você é do outro. Ele era muito engraçado, né? Muito espirituoso, como toda inteligência aguda, né? Ele era profundamente espirituoso, ele era muito agradável, era só realmente alguém que nasce em Itabuna e vive no Rio a vida toda pode ter aquela... Ele dizia coisas muito duras, né? Enfim, em relação às nossas divergências, em relação a partidos políticos, em relação a interpretações sobre Gramsci, mas ele dizia sempre de uma maneira absolutamente doce e adorável, né? Então você nem sabia que estava sendo criticado, você estava sendo simplesmente trucidado, de maneira absolutamente doce. E quis o destino que, enfim, eu acabei fazendo a orelha, a apresentação do último livro do Carlos Nelson. E aí eu mandei o e-mail para ele com a orelha, e ele respondeu, né, dizendo, eu até contei essa história de novo,
ia chegar, né? Finalmente o PSTU havia reconhecido o seu valor. Ele realmente era uma figura. E por conta disso, a morte é absolutamente desastrosa. Para quem realmente não tem muita esperança no pós-vida, a morte é absolutamente lamentável. E a verdade é que sem o Carlos Nelson a gente fica mais burro, porque perde uma tremenda inteligência. A gente fica mais sozinho, porque o Carlos Nelson não mudou de lado, né? Quer dizer, não é fácil você lutar sob uma bandeira 50 anos, né? Sem mudar de lado. Né? Os partidos que ele militou foram indo para a direita, e ele não mudou de lado. Né? Quer dizer, sempre do mesmo lado, né? Do lado da classe trabalhadora, do lado do povo brasileiro. A gente fica mais sozinho, né? E o mundo fica muito mais sem graça, né? Sem a presença do Carlito. Enfim, era isso que eu tinha para dizer e lamentar, mandar depois, enfim, as condolências para a família do Carlos Nelson. Dizer que é uma perda realmente irreparável. Jovens que falaram antes, o Carlinhos conhece, assim, teve a felicidade de conhecer o Carlos Nelson Coutinho, e eu sempre fui à distância. E a minha relação com ele, à distância, sempre foi opositiva. Né? Não vou blefar, quer dizer, eu estou assim, constrangido desse jovem morrer nessa idade. Nós sabemos que ele teria muito que dar ainda. Sabemos que a pessoa chega numa maturidade, você sabe o que ela tem a produzir, né? Agora fica um legado, que a imprensa burguesa quase nada disse. Se é uma coisa que é também constrangedora, é a consciência da nossa imprensa burguesa desconhecer que tipo de intelectual o Brasil perdeu. Né? E eu, assim, na minha juventude, eu era um iletrado, eu era mais um jogador aficionado do Corinthians, fui mandado embora, não, brincadeira, eu assistia, era música, mas uma pessoa que me marcou desde o início foi quem está na mesa, que eu ouvi. Né? Ele talvez não saiba disso, mas a minha irmã gêmea era da Polop, antes do golpe, e eu partilhava por fora, vamos dizer assim, as reuniões eram na minha casa, do grupo da Polop aqui de São Paulo, e o pessoal estudava Lukács, História e Consciência de Classe, muito Caio Prado Júnior, O Capital, né? E obviamente aquilo que vocês produziam, né? O que a esquerda produzia. E eu não sabia que o Levi era um jovem na época, e muito menos quando nós líamos a revista Civilização Brasileira e os artigos, textos do Leandro Conder, do Carlos Nelson Coutinho e tantos outros. Depois eu vim a tornar-me amigo mais do José Paulo Neto. Eles nos influenciaram imensamente, porque eles trouxeram para nós o pensamento do Lukács, né, nas suas traduções, do Gramsci, né, e nós, quando, vamos dizer assim, eu me formei mais politicamente, eu tentei fazer arquitetura, os professores pediram para eu ir para a filosofia, para a história, para a música, e eu caí, num dado momento, na Escola de Sociologia Política, onde nós limos o Assalto ao Razão, por inteiro. E eu peguei esse livro, junto com o Berriel e outros, e fizemos uma leitura imanente, rasante. E o texto que o Carlinhos falou, da crítica ao estruturalismo, foi chave para nós e marcante, assim como literatura e humanismo. Porque, de repente, nós paramos com alguém que eu achava que era uma pessoa muito mais idosa. Se vocês imaginarem que ele nasceu em 43, e eu estou falando aqui dos anos 60, pós-golpe militar, que a esquerda deu vida à cultura desse país, graças a eles, né? Porque, veja, estão publicando nos anos 65, 66, 67, 68, 69, e nós estamos no meio de uma ditadura militar. E essa produção deles foi muito fecunda, porque foi
próximo ao Lukács. E tão próximo que na revista Temas, que eu ajudei a ser disseminador, eu não era nada, né? Apenas um jovem que disseminava o meu gosto por organizar e difundir ideias, e ele fazia uma crítica ao Lukács sobre ele não tinha entendido o papel e a função do Kafka. E quando o Lukács responde a ele, falando: você tem toda a razão, há que retomar. Então, só por aí a gente vê quão importante foi esse homem, e mesmo que a gente discordasse, e ele próprio estava revendo a tese da democracia como um valor universal, ele falava: puxa, eu deveria falar do processo de redemocratização, né, como o Lukács. Ele faz uma revisão, e obviamente essa revisão, talvez de longe, falando com o Zé Paulo Neto e outros, e eles falavam isso que vocês falaram, que eu, por favor, eu não conheci, nunca peguei na mão dele, dei um abraço, como eles, né? O Carlinhos falou de modo emocionado, e eu fico emocionado, porque nós acabamos de perder uma figura marcante, como o Paulo Barsotti falou, desse século que passou e esse. Muito obrigado. Quando fazia faculdade de Direito no Largo São Francisco, na década de 90, nos meados, para frente da década de 90, a gente vivia o auge do momento neoliberal no Brasil. Era o governo do Fernando Henrique, privatizando, desmontando a máquina pública, desmontando o Estado, as garantias sociais, e toda a geração que lidavam com o direito e a política, que são os dois campos afins do campo institucional, era vergonhoso alguém estudar Marx, ou falar de Marx, ou tratar algum problema político conforme Marx, por uma razão muito simples. Dizia-se que a União Soviética havia acabado, portanto o marxismo acabou. E desesperadamente, eu, a minha geração, nós tentávamos mostrar que nós éramos marxistas, mas não tínhamos nada a ver com a União Soviética. Isto, pelo contrário, era um sintoma de que lá o socialismo havia se implantado. Portanto, a sua derrocada era derrocada de uma parte da própria lógica do capitalismo, mas não uma lógica socialista. Então, para a minha geração, foi muito importante observar que restaram alguns grandes intelectuais marxistas, mesmo nesta vaga que foi a vaga do neoliberalismo. Porque a maior parte fez ajuste, a maior parte fez uma espécie de desconto do marxismo. Carlos Nelson Coutinho manteve-se como marxista até o final de sua vida, até esta década presente, até o momento presente, de tal sorte que deixou também um legado de quanto é importante termos uma teoria que não só fale para o favor do seu tempo, mas fale essencialmente contra o seu tempo. Eu tenho muita esperança de que, talvez de agora para adiante, não porque as coisas sejam melhores, talvez até porque as coisas sejam, de fato, exponenciadas e demonstradas como são, crise do capital no mundo inteiro, mais exposta ainda, a possibilidade, então, de um entendimento crítico do próprio movimento do capitalismo, o neoliberalismo, pelo menos, é um sintoma já bastante combatido. Eu tenho, talvez, a esperança de que esta mensagem deixada por Carlos Nelson Coutinho, e até hoje entregue a nós por tantos outros marxistas aqui presentes nesta mesa, tantos outros que também já se foram, mas, enfim, esta mensagem de resistência do marxismo, ela possa ser levada para os novos tempos. Eu penso que o melhor que tenhamos a fazer em memória de Carlos Nelson Coutinho, além de respeitar e reverenciá-lo, é lê-lo, fundamentalmente, e mais que tudo, saber que os ideais marxistas de uma sociedade socialista ainda não foram cumpridos. Muito pouco nos tempos passados de lutas socialistas, embora as lutas tenham sido árduas, a chegada ao socialismo não se deu, e quase nada no tempo presente. Talvez, quem sabe, no dia do futuro, a sociedade socialista no mundo, que se apregoe como sociedade de pessoas de fato livres e que se integrem, não simplesmente por conta do autoritarismo estatal, mas por conta das próprias relações sociais, das relações produtivas. Quem sabe isso possa fazer concretizar aquele sonho, aquela luta que um dia foram da prática e das ideias, mas quem sabe para o futuro pode ser resultado de toda a nossa vida social, prática presente desta sociedade do amanhã. Então, o melhor que temos a fazer, talvez, para Carlos Nelson Coutinho, reverenciando a sua história, é sabermos que o legado do socialismo é um legado dele e de tantos outros que está nas nossas mãos, e pelas nossas mãos tem que frutificar ou pelo menos passar como tocha para o futuro. Obrigado.
Aqui nessa mesa tem 3 caras que estudaram juntos. Eu, o Paulo e o Raio, né? Fizemos graduação juntos. E eu quero só recuperar uma coisa. São pensadores importantes que vão ser resultado dessa síntese, do qual Carlos Nelson é uma delas. Eu acho que nós temos Florestan Fernandes, que é uma pessoa que vai nos influenciar muito, influenciar a geração do Michel, não é? Do Michel, do Chazin, que é um cara que vai também ser um dos construtores de repensar o marxismo. Caio Prado Florestan, tem essa geração, Michel, Chazin, eu até dizia, Maurício Lattenberg, que foi também um cara fundamental nessa reconstrução, o Evaldo Amaro Vieira, que dava aula com você lá em Ribeirão, na Faculdade de Ribeirão, não é? E depois essa geração nova, que é Leandro, Carlos Nelson e Zé Paulo, né? E que chega a nós, né, como um grande resultado de um processo longo e profundo da renovação do marxismo brasileiro. Quer dizer, essa ideia de que o marxismo brasileiro é uma coisa parada, que não funciona, é uma ideia incorreta. Ele vem já de algumas décadas e continua se aprofundando. Só era essa observação que eu queria dizer, até para dizer que o Michel faz parte também desses intelectuais que nos influenciaram e que nos empurraram para repensar e para atualizar o marxismo brasileiro. É isso. Bem, para completar essa homenagem, temos aqui uma plaquinha que havia sido preparada em função de que o Carlos Nelson estaria aqui, né? A Boitempo Editorial, por ocasião do 3º curso livre Marx e Engels, presta sua homenagem ao intelectual marxista Carlos Nelson Coutinho, em nome de todos os que lutam pela emancipação dos povos. São Paulo, setembro de 2012. Vou pedir então a Ivana Jenkins, que é quem organizou essa homenagem, entregar isso à companheira do Carlos Nelson.